quero compartilhar com vocês como foi a minha experiência com o Reiki. Porque o Reiki ele foi o primeiro estudo que eu fiz dentro da espiritualidade. Então foi o primeiro estudo sério, né? Posso dizer assim, que eu realmente me dediquei, que eu cumpri exatamente ali o que precisava ser feito, né, para ter a formação. Então eu tenho formação terapêutica em Reiki, né? Fiz somente o curso 1 até o momento, ainda não fiz os outros níveis, mas eu tenho muito interesse em fazer porque realmente é uma ferramenta que para mim fez muito sentido, me ajudou muito, e eu confio muito no poder de cura que ela tem. Então, vou voltar um pouquinho a fita, né, contar um pouquinho de como que eu cheguei até o Reiki. Eu comecei, né, há cerca de 4 anos atrás, fazem quase 5 anos, que eu comecei a estudar esses assuntos de espiritualidade, expansão de consciência, desenvolvimento pessoal, né, e todos esses assuntos que eu converso com vocês aqui. E na época, né, 4 anos atrás, a consciência que eu tinha, né, para aquele momento, era de que eu estava vivendo o fundo do poço. Então eu estava assim passando por uma série de dificuldades, uma série de problemas, né? Tava com vários problemas de relacionamento, tanto amoroso quanto familiar. Tava com problemas nos meus negócios, porque naquela época, né, eu sou engenheira civil de formação. Então a minha formação, né, a minha graduação foi de engenharia civil. Terminei a minha graduação e abri um escritório de arquitetura e engenharia junto com uma sócia. E nessa época, há 4 anos atrás, né, a gente estava com muitas dificuldades e a gente decidiu desfazer a nossa sociedade. Então, eu estava passando por esse rompimento, né, digamos assim, da sociedade. Tinha uma montanha de dívidas, assim, era muita dívida, eu estava devendo muita coisa, porque até mesmo para fechar a empresa a gente precisou fazer empréstimos, então, assim, a gente virou uma bola de neve. Então, eu estava com os problemas de relacionamento, problemas financeiros, e tudo vai desmoronando, né? A gente acha que é o fim do mundo. Então eu tava, assim, realmente passando por uma fase muito complicada. Eu conto um pouquinho mais dessa fase, desse período da minha vida, num relato que eu fiz sobre a minha experiência com a ayahuasca. Fiz por escrito esse relato porque realmente eu queria ter registrado tudo que eu vivenciei, tudo que eu vivi lá. Mas eu sempre vou estar falando dessa experiência porque ela foi um divisor de águas para mim. Mais um, né? Foi assim, eu posso dizer que foi o segundo salto quântico que eu tive foi nessa experiência com a ayahuasca. Então, o meu primeiro salto quântico que eu tive nesse momento que eu tô contando pra vocês, 4 anos atrás, quando eu estava passando por todas aquelas dificuldades. E nessa angústia que eu tava, né, naquele meu momento difícil, então eu tava praticamente entrando numa depressão, né, fazia semanas já que eu não conseguia sair de casa, chorava o dia inteiro, eu morava sozinha na época, então me fechava lá, ninguém me via. E aí teve um dia que me veio aquela luzinha, né, que a nossa centelha divina, o Espírito Santo nunca deixa a gente sozinho. Então me veio aquela luzinha e eu pensei, meu Deus, né, é lei da atração. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse termo, né, lei da atração. O que que é isso, né? Isso tem que funcionar, né? Alguma coisa tem que me ajudar a ter o que eu quero. E aí eu comecei a pesquisar no YouTube sobre lei da atração. E o primeiro vídeo que eu vi, o primeiro assunto assim que me chamou a atenção foi um vídeo da Maya Andrade, que é a minha mentora, que eu sempre vou falar dela também, porque eu sigo muito a linha de pensamento que ela tem, pratico os cursos que ela, né, sou aluna dela nos cursos dela, pratico todos os ensinamentos. Então a Maya é uma companhia diária para mim, né, digamos assim. Praticamente todo dia, 90% dos meus dias eu tô sempre ouvindo ela, ouvindo o que ela fala, ouvindo os vídeos, fazendo os cursos e tudo mais. Então, quando eu tava buscando, né, sobre a lei da atração, eu encontrei um vídeo da Maya Andrade, que o nome do vídeo é Como Entrar no Fluxo do Universo. E eu encontrei esse vídeo e comecei a assistir. Então, eu lembro até hoje que eu tava sentada, né, no meu sofá, com o meu notebook nas pernas, assim, e eu tava assistindo o vídeo. E no meio do vídeo, ela faz a meditação da porta aberta, que é uma meditação poderosíssima, uma meditação maravilhosa. E ela faz essa meditação, né? Então ela faz toda a explicação ali do assunto do vídeo. E no meio do vídeo, né, do meio da aula, ela faz essa meditação. Então ela começa a falar, né? Aí eu fechei os meus olhos e comecei a fazer a meditação guiada conforme ela foi fazendo. E no momento que ela fez que eu fiz, né, a visualização, né, da meditação, eu quero contar um pouquinho melhor dessa meditação num outro vídeo. Esse vídeo eu quero focar no Reiki. Quando eu fiz a visualização, né, da luz branca passando e tudo, eu senti uma carga de energia gigante, absurda, como se toda a energia do mundo estivesse entrando em mim.
Então foi como, eu costumo dizer assim que explodiu a minha cabeça, porque foi essa sensação que eu tive. Foi como se aqui, do topo da minha cabeça, algo explodisse assim, puf, sabe? Igual aquele meme, igual aquele figurinha que tem. Então a minha cabeça foi assim, puf, explodiu, assim. Abriu, sabe? Realmente abriu a minha cabeça. E eu comecei a sentir aquele fluxo de energia muito forte. E depois desse dia, e aí, né, enfim, continuei vendo a aula, aconteceu ali tudo normalmente. Só que a partir desse momento em que aconteceu essa expansão de consciência em mim, que realmente parece que era como se tivesse uma casca, uma coisa grossa, e a hora que a luz passou, aquela casca abriu. Então é como se eu estivesse recebendo toda aquela energia. E depois que essa energia entrou em mim, então eu costumo dizer que esse foi o meu primeiro salto quântico. Porque nesse momento, tudo assim, parece que um novo mundo, um novo universo se abriu para mim, sabe? Que foi quando eu comecei a realmente estudar esses assuntos que eu compartilho com vocês. Então eu imagino que se eu não tivesse feito essa meditação naquele momento, não sei onde eu estaria hoje, não sei o que estaria acontecendo na minha vida hoje. Porque foi essa meditação, né, foi essa visualização que eu fiz que realmente assim expandiu tudo para mim. E aí eu recebi, né, essa carga de energia muito forte mesmo. E eu comecei a sentir muita energia nas mãos. Então, depois que eu fiz essa meditação, durante dias, mas assim, foram vários dias, foi mais de uma semana. Toda noite, quando eu me deitava para dormir, eu sentia a energia saindo das minhas mãos. E era como se fosse assim, ó, uma energia saindo. Saía, assim, aquela energia. E geralmente no horário das 3 horas da manhã, era o horário que, né, eu deitava para dormir no horário normal. Né, ele deitava no meu horário normal para dormir. E sempre às 3 horas da manhã eu acordava com a minha mão formigando. Chegava a doer até. Aí eu tinha que tirar as mãos, colocava a mão assim em cima da coberta e ficava esperando aquela energia passar, porque era muito forte. Tinha alguns momentos em que eu via, e que eu realmente via as cores daquela energia. Então eu via aquela energia saindo. E foram muitos dias assim. E começou a acontecer também durante o dia. Então, às vezes eu tava trabalhando, de repente vinha aquela carga de energia, vinha aquela força, e aí eu não conseguia fazer mais nada, porque aquilo, né, eu ficava sentindo aquela energia. E aí eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Pra mim aprender a controlar, pra mim aprender a lidar com essa energia e saber o que fazer com ela. E aí eu fui um dia, né, aqui na minha região a gente sempre fala que tem as benzedeiras, né, que são aquelas, que são pessoas que você vai lá, elas fazem um benzimento, fazem uma oração, né, que acaba curando as pessoas. E aí eu fui num grupo, né, participei de um encontro lá que tinha um grupo de pessoas que faziam esses benzimentos, essas curas, assim. Então você ia até lá, chegava lá, falava o que que você estava sentindo, o que que você, enfim, qual que era o teu objetivo, o que que você estava buscando de cura. E aí eles te orientavam, né, às vezes faziam orações ali, tudo, e diziam que você já estava limpo, né, e tudo bem. E aí eu fui até esse grupo e falei, né, falei que eu tava tendo uma carga de energia muito grande, que eu não tava sabendo lidar com aquilo e tal. E aí eles me recomendaram o curso do Reiki. E eu procurei já na mesma, né, naquela mesma sequência, assim, eu já fiz o curso, porque eu realmente precisava dessa ajuda. E no curso, assim, foi maravilhoso. O curso foi maravilhoso. Primeiro, porque me ajudou a lidar com essa energia, me ajudou a entender o que que era essa energia e principalmente a controlar essa energia. Então, o Reiki, ele fala sobre a cura pelas mãos, né? O Reiki, é como se o terapeuta, né? Como se ele canalizasse essa energia e ele vai curando os principais chakras, que são os 7 chakras que a gente tem no nosso corpo. O estudo dos chakras também é um estudo bem profundo, né? Que precisaria, assim, de bastante tempo pra gente conseguir explicar bem certinho o que são todos os chakras. Mas o Reiki, então, basicamente ele é isso, né? Uma pessoa, né, que precisa da ajuda, da cura, vai até o terapeuta, né, fica deitado numa posição ereta, e o terapeuta canaliza essa energia e vai curando os centros de energia dessa pessoa. Consegue identificar, né, eu aprendi a fazer com o pêndulo. Então, você pega o pêndulo, né, vê ali qual que tá a energia da pessoa, qual que é o chakra que tá mais desalinhado, e a partir disso você canaliza com a tua intenção, você canaliza que a luz tá indo para aquele lugar e você tá fazendo a cura. Basicamente é isso, tá? Eu não quero me aprofundar muito nessa questão técnica, como funciona, por que funciona. Enfim, eu acho que isso vale a pena cada um buscar, né? Cada pessoa que se interessa buscar esse conhecimento. E a questão dos chakras também é uma questão, assim, muito importante, porque o primeiro contato, assim, que eu tive
como essa questão de todos os nossos centros de energia, desse alinhamento e tudo, foi no curso de Reiki. Mas vários anos depois, né, cerca de 4 anos depois, eu fiz um curso da Kriya Yoga, e eles também trabalham com a cura dos centros de energia, que são os chakras. Então, assim, de todos os meus estudos, de tudo que eu vejo, eu percebi, assim, que são várias ferramentas, e todas essas ferramentas te levam para um único caminho e ajudam a você a curar as mesmas coisas, os mesmos pontos, né? Mas, enfim, aí no curso de Reiki, então, eu aprendi, principalmente, a como equilibrar essa energia em mim, porque quando eu procurei o Reiki, eu não sabia, eu não conseguia lidar com a energia. Eu tava, às vezes, fazendo uma coisa aleatória e aquela energia vinha, eu não conseguia fazer mais nada, né? E não sabia agir. Então, eu fiz o curso de Reiki. Fiz também aquele período de 30 dias em que você faz realmente aquele detox, né? Você não come carne vermelha, você não bebe, você, né, abdica ali dessa questão de alguma coisa que você goste muito. E para você se purificar, para que então você possa, né, depois de você se purificar, você fazer a cura na outra pessoa. Eu não cheguei a exercer o Reiki profissionalmente, né? Eu tenho a formação de terapeuta, mas eu nunca trabalhei como terapeuta. Não sei, vamos ver o que o universo reserva aí pra mim, né? Pode ser que algum dia dê certo, vamos ver. No momento eu tenho a formação do curso no nível 1, mas existem 4 níveis, né? E eu tenho muito interesse em fazer os outros níveis também, então também no meu futuro próximo aí eu tô projetando dar continuidade nesse estudo. Não com o objetivo de trabalhar como terapeuta, mas realmente porque é uma ferramenta muito boa, porque a gente consegue até mesmo aplicar em si mesmo, né? Então, isso também foi uma outra coisa que eu aprendi, que é você consegue trabalhar com energia em si mesmo. Mas, assim, o que eu mais achei, assim, o maior conhecimento que eu trouxe do Reiki, o maior ensinamento que o Reiki me trouxe foi que todo mundo consegue acessar essa energia. Todo mundo. Quando eu cheguei lá, eu não sabia o que estava acontecendo comigo com aquela energia, e existiam várias outras pessoas que estavam ali. Pessoas que nunca tinham tido contato com energia, que não sentiam as mesmas coisas que eu sentia. Pessoas que de repente algum conhecido falou do curso, ela se interessou e foi lá e fez. Pessoas que foram lá para conhecer. Pessoas que já tinham um estudo e que estavam lá porque sabiam que, né, o que era realmente o foco do curso. Então era muita gente diferente, muita gente com história diferente. E quando a gente começava, né, a gente começa, até falo assim, brincando com o pêndulo, né? Porque você coloca o pêndulo na sua mão, você vai vendo ele girando de acordo com a sua energia. E eu pensava, meu Deus, mas como, né? Como que o pêndulo de todo mundo tá girando? Como que todo mundo tá conseguindo fazer, colocar intenção, né? O que que tá acontecendo? Como que funciona isso? E aí eu entendi que essa energia, ela está disponível para todo mundo. Você não é, eu não sou especial por ter sentido isso, por ter tido esse salto quântico, por ter sentido essa energia, por ver a energia, eu não sou especial por nada disso. Ninguém é, né? É todo mundo que tenha uma intenção. Principalmente a intenção, né? A nossa intenção é o que é a maior criatura de tudo, é a nossa atenção e a nossa intenção. Todo mundo que tem essa intenção, que tem essa vontade, que busca isso, que quer isso de verdade, consegue acessar, né? Tanto seja energia através de um pêndulo no Reiki, seja através de um tarô, de alguma carta, seja através de algum outro, né? Alguma outra ferramenta. Então, esse foi o maior ensinamento que eu tive. Então, todo mundo consegue, todo mundo pode fazer uso dessa energia para cura. Né? A energia está disponível quando você tem uma boa intenção. Quando a tua intenção é da cura, você consegue usar essa energia para curar. E foi nesse curso de Reiki que eu também ouvi falar a primeira vez sobre o xamanismo, né? Na verdade, eu já tinha ouvido falar algumas vezes, mas eu não sabia que na minha cidade existia um centro de xamanismo. E depois, ali no intervalo do curso do Reiki, eu tava conversando com algumas pessoas que estavam lá, e eles comentaram comigo, falaram, eu vou no coisa ali do xamanismo e tal. Eu falei, nossa, que interessante, eu não sabia que tinha aqui. E aí também fiquei, né, fiquei muito interessada, também era uma coisa que eu queria muito fazer, mas eu tinha muito medo. Da ayahuasca eu tinha muito medo, porque eu sabia que quando você vai na ayahuasca, você tem que estar preparado para você encontrar a verdade que existe dentro de você. Não a verdade que você fala, não a verdade que você imagina, não aquilo que você quer. É o que tá dentro de você, né? E como naquela época eu tava passando por aquele turbilhão de coisas, né? Turbilhão de sentimentos, achava que tava dando tudo errado na minha vida, eu tinha muito medo de ir lá e ter que encarar tudo isso, né? Ter que encarar todos os meus demônios internos, ter que, enfim, né? Ter que me encarar de verdade, encarar minha essência.
Mas o curso de Reiki também me abriu essa porta. Então, não somente a porta do Reiki, da cura pelas mãos, da energia, mas também essa porta do xamanismo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, digamos assim, né, sobre o centro. Mas isso também é assunto para um outro vídeo. Mas enfim, então, só para contar para vocês um pouquinho como eu comecei, né, eu sempre gostei muito dessas questões, assim, mais esotéricas, né, até mesmo atribuo isso um pouco ao meu signo, que eu sou pisciana, então eu tenho esse pezinho mais no além, mais no esotérico, mais no pensamento, né, essa coisa mais mental, assim, e só que eu frequentava a igreja, né, então eu nunca tive uma conexão muito forte com a igreja, eu vou confessar pra vocês, eu nunca fui aquela pessoa, assim, ai, ferrenha, aquela pessoa que ia, nossa, certinho, religiosamente na igreja, tudo bem certinho, mas eu frequentava, né, a igreja católica. E quando eu comecei a ter mais consciência, né, quando eu fui entrando na vida adulta, comecei também, né, fui em algumas outras vertentes religiosas, né, frequentei algumas outras religiões, a título de conhecimento mesmo, por curiosidade, porque tudo que eu vou falar, gente, é a minha experiência, tá? Desculpa se ofender alguém, se você não concordar, tudo bem, cada um com a sua vida. Mas tinha alguns momentos dentro da igreja católica, conforme o padre ia rezando, que às vezes eu dizia amém para algumas coisas que eu não entendia. Eu não entendia e na época, com a minha inconsciência, eu não concordava. E aí eu ficava meio assim, tá, mas não pode estar certo isso, né? Eu não questionava, né? O que a Bíblia diz, nunca questionei, não nesse sentido. Mas aquilo não ressoava com o meu coração, sabe? Não entrava. Sempre fui muito temente a Jesus, sempre amei Maria, né? Sagrada Família, José, Espírito Santo, enfim. Hoje entendo que são símbolos fortíssimos pra gente ter essa conexão com o divino, essa conexão com Deus, né? Mas eu nunca tinha aquela familiaridade, assim, eu nunca me sentia, como é que eu posso dizer, totalmente confortável com aquilo. Então eu procurei algumas outras religiões, fui em algumas outras religiões, algumas me identifiquei bastante, outras não tanto, né? Enfim, fui a título de conhecimento mesmo, queria conhecer como era. E frequentei a igreja evangélica, frequentei a Umbanda, frequentei o Espiritismo e também o budismo. E foi com os meus estudos do budismo que eu realmente me conectei com Jesus. Então veja como é, né? Cresci sempre na igreja católica, sempre vim da igreja católica, na minha família toda da igreja católica, e sempre estudando a Bíblia, os ensinamentos, mas aquilo nunca parece que não dava o match, sabe? Não casava. Quando eu comecei a estudar o budismo, através, né, o primeiro contato que eu tive foi pelo livro do Paramahansa Yogananda, que é a Autobiografia de um Yogi, que é um livro sensacional, um livro, assim, incrível. E quando eu estava lendo esse livro, eu comecei a me conectar cada vez mais com Jesus. Então, antes, nas minhas orações, quando eu falava, parecia que eu falava para um além, sabe? Era como se eu não tivesse um foco em Jesus. Então, eu falava, pedia para Jesus, conversava com Maria, conversava com Deus, mas eu consegui me conectar mesmo, assim, de casar a pecinha, depois que eu li o livro do Paramahansa Yogananda. Por quê? O budismo, ele é uma outra maneira de explicar aquilo que Jesus, aquilo que Deus passa pra gente, né? Jesus foi um grande mestre, Paramahansa Yogananda foi um grande mestre, o Babaji também foi um grande mestre, né? Que é um outro mestre que ele cita no livro. Então, existem vários grandes mestres. Jesus é o maior exemplo, é o mais conhecido que a gente tem, mas ele não foi o único. Existem vários mestres que trouxeram os mesmos ensinamentos, né? Às vezes falando de uma maneira diferente, se expressando de uma maneira diferente para um público diferente. E Paramahansa Yogananda, ele adorava, né, a questão assim de Jesus. Então, muita coisa que ele explica no livro dele sobre o budismo é através dos ensinamentos de Jesus. Então, é como se ele tivesse ressignificado para mim o que a Bíblia dizia, né, aquilo que Jesus nos ensinou. E não como uma maneira, assim, de dizer que a Bíblia tá errada e ele tá certo, de maneira nenhuma. As duas falam exatamente a mesma coisa, só que são maneiras diferentes de você falar a mesma coisa, entendeu? Então, foi quando eu comecei a estudar o budismo que eu me conectei com Jesus. Hoje em dia eu tenho Jesus como um grande amigo, sabe? Eu gosto de pensar nele como meu amigo. Eu consigo, né, quando eu quero me conectar mais com ele, assim, eu imagino que ele tá aqui comigo, do meu lado. Até mesmo quando, um pouco antes de eu fazer o meu parto,
teve uma curandeira, né, uma mulher que falou assim pra mim que Jesus seria o meu cirurgião. E quando ela falou isso, eu sorri, assim, eu fiquei muito aliviada, porque eu já estava me sentindo muito amiga de Jesus. Então, hoje em dia, eu sinto essa... como se ele tá aqui, né? Tá aqui me acompanhando, tá aqui me ensinando, me ajudando. Hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô fazendo a leitura do livro Um Curso em Milagres. E Um Curso em Milagres, ele foi um livro ditado por Jesus. Então, eu adoro falar da minha jornada, eu adoro pensar nela, porque cada passinho, cada estudo, cada livro, cada curso, cada vertente religiosa, cada passo que eu dei, ele foi abrindo caminho para que essas outras portas se abrissem, sabe? E o Curso em Milagres é um livro muito lindo mesmo. Eu não terminei de ler, não comecei os exercícios ainda, mas é um livro, assim, realmente é um divisor de águas também na vida, sabe? Jesus explica muito bem, assim, realmente ele desmistifica tudo, né? Tudo que ele quis dizer ali. Quero falar mais desse assunto pra frente também com vocês. Mas por enquanto, como eu não terminei de ler o livro, né, eu não posso adiantar muita coisa. Então, então assim, eu gosto muito do Reiki, de contar do Reiki, porque ele foi o meu primeiro contato, né, com a espiritualidade. Mas ele é tão atual quanto qualquer outro, né? Então eu comecei, nessa época que eu fiz o curso de Reiki também, eu estudava muito sobre lei da atração, comecei a pesquisar sobre a questão de manifestação, de cocriação, de arquétipos, códigos de Grabovoi, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Eu estudei, eu busquei, eu fui atrás. E aí eu fui, né, como se fosse uma escadinha, né? Cada assunto vai levando você para um novo degrau, para uma nova base, um novo conhecimento. Mas então é isso, né? Hoje eu queria contar um pouquinho desse meu começo para vocês. Quero falar mais sobre esses outros assuntos para frente. E espero que vocês gostem e até o próximo.